Aliados do Bolsonaro estão explicando o que aconteceu na questão da tornozeleira, né? Como a gente falou no vídeo aí anterior, a tornozeleira estava danificada de fato, o Bolsonaro fala que colocou ferro quente ali de fato, e isso é preocupante. A imagem é muito ruim do ponto de vista de marketing, né? Como eu falei no vídeo anterior, do ponto de vista jurídico não quer dizer nada, porque ele não tinha como escapar disso. Ele estava na casa, em prisão domiciliar, com um policial na porta, e isso aqui só prova que a tornozeleira realmente não tem como tirar ela, ou seja, isso daqui não prova nada no final das contas, né? Agora, os aliados estão dizendo que Bolsonaro teve um surto porque ele acreditava que estava ouvindo vozes da tornozeleira ou que a tornozeleira tinha uma escuta, tá? Então o Bolsonaro estava com medo da tornozeleira ter uma escuta e por isso que ele estava com curiosidade de abrir ela para ver o que tinha ali dentro, para saber se tinha alguma escuta ali, né? Isso é impossível? Não, não é impossível, porque o Alexandre de Moraes já fez coisa muito pior do que isso com o Bolsonaro. Para ter escuta lá na casa dele, pouco custa, né? Então, realmente é uma explicação razoável isso daí. Mas o que eu acho que é um ponto muito importante também, como eu falei, a imagem é muito ruim, não tenho o que dizer, mas tem justificativa, o Bolsonaro está tomando remédio, está com dor, ele está numa situação de injustiça que evidentemente deixa qualquer um perturbado, então havia esse interesse dele, e principalmente, juridicamente não muda nada, não tem nada a ver isso daqui, né? Tanto que o Moraes não puniu o Collor, que fez a mesma coisa. Aliás, o Collor fez mais do que isso, ele desligou a tornozeleira dele, ele conseguiu quebrar totalmente a tornozeleira e desligar a tornozeleira, né? E o Collor não teve punição nenhuma, né? Então, ou seja, a verdade é que não precisava fazer isso que o Alexandre de Moraes fez. Da mesma forma que eu falei anteriormente, que é um absurdo essa prisão do Bolsonaro, eu mantenho. É um absurdo essa prisão do Bolsonaro, mesmo com essa ação aqui. O que eu acho só é que ficou feio do ponto de vista de marketing. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Bombado da Voz Fina, Mega Raptor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já fez um vídeo falando sobre a tornozeleira aqui, machucada do Bolsonaro, né? E realmente o vídeo fica muito ruim, por quê? Porque dá a desculpa que o Alexandre de Moraes precisava para dizer que foi uma prisão justa. Não foi uma prisão justa. A prova disso é que o pedido de prisão foi de ontem, ou seja, antes desse episódio todo. Então, assim, não tinha lógica nenhuma, não havia nada que mudasse isso daí. O Alexandre de Moraes já iria mandar prender ele de qualquer forma, né? Ele só acrescentou mais esse item aí como um item que justificava a prisão, tanto que ele nem deu tanto destaque assim dentro dos motivos lá da coisa. O problema é, como eu falei no vídeo anterior, que é a questão do marketing, né? Porque agora você tem um motivo, tem um motivo. Ah, mas ó, é uma besteira. É uma besteira, mas tem um motivo. E é uma imagem que choca, né? A tornozeleira toda destruída ali, né? E muita gente falando assim, poxa, surgem inclusive outras dúvidas, né? Por exemplo, ele fez em todo o entorno da tornozeleira. A moça pergunta se ele tentou abrir ela. Ele falou, não tentei abrir, não. Mas ele fez em todo o contorno dela, ou seja, dá a impressão de que ele pode realmente ter preparado para quando chegasse na hora da fuga, ele abria aquilo ali, quebrava tudo, tirava e ficava sem o rastreio para poder empreender a fuga, né? Pode dar essa ideia. Outra coisa que eu cheguei a tocar no vídeo anterior é que ele está doente. Ele não tem uma mobilidade muito boa. Para ele fazer isso no próprio tornozelo, ele teria que se dobrar e ficar fazendo isso deitado aqui. Eu não sei como é que é a questão da operação dele, ou seja, o que eu falei no outro vídeo, que é possível que ele esteja acobertando outra pessoa, que na verdade quem fez isso daí não foi o Bolsonaro em si, foi outra pessoa, né? Isso é uma possibilidade. Aí ele vai jogar mais alguém debaixo do ônibus aí, porque tudo bem, ele confessou, disse que foi ele exatamente para tirar a culpa de outra pessoa, mas né, existe a chance de ter mais alguém enrolado nessa história aí. Eu não sei quem é que estava na casa dele ontem, se o Carlos estava lá, se o Jair Júnior estava lá, quem que estava lá na casa do Bolsonaro, mas assim, a imagem é muito ruim. Mais uma vez, repetindo, do ponto de vista jurídico não muda nada. Isso seria crime impossível, não teria como fugir de qualquer forma. Mas para a opinião pública vai fazer um impacto isso daqui, né? E, de novo, é tanto uma coisa que não faz sentido que da outra vez, quando aconteceu com o Collor, o Moraes não fez nada. Não fez nada por quê? Porque realmente não é... Juridicamente não quer dizer nada esse negócio de você tentar contornar a tornozeleira se você não for até o final.
né? Se ele realmente arrancasse tudo ali, tirasse as coisas, aí é outra história. Mas o Collor fez isso e não tem chance, né? O aviso é rápido, a pessoa já está ali, já está a guarda na porta, não tem o que ele fazer no final das contas, né? Bom, o pessoal da esquerda está comemorando. Esse vídeo da tornozeleira, como eu falei, do ponto de vista de marketing para a esquerda, é uma maravilha. É tudo que eles queriam, né? O Alexandre de Moraes deve estar dando pulinhos de alegria lá no STF. O Ricardo Correia aqui, que é um esquerdista, está aqui dizendo que a confissão do Bolsonaro é a imagem final e melancólica e constrangedor para os aliados que alegam prisão injusta. A prisão foi injusta, amigo. A prisão foi pedida ontem, antes disso tudo acontecer. É uma prisão injusta de qualquer forma. Bolsonaro é inocente. O problema desse negócio é justamente esse. Você tortura, 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 todos nós somos humanos. Uma hora a gente quebra, pô. Bolsonaro escutou algum barulho da tornozeleira, estava com suspeita de que estava sendo ouvido de alguma forma, e foi lá e tentou alguma coisa, né? Ou seja, foi um erro dele? Não tenha dúvida que foi um erro. Mas, de novo, juridicamente isso não justifica a prisão do Bolsonaro de maneira alguma, né? Mas, mais uma vez, do ponto de vista da mídia, é inegável que muita gente vai olhar para isso e vai falar, realmente, ele tentou fugir, né? Saiu já no exterior tanto a informação da prisão do Bolsonaro quanto a imagem da tornozeleira. Teve algumas reações aqui no exterior. O Trump parece que muito rapidamente perguntaram para ele se ele sabia da prisão do Bolsonaro. Ele estava indo para o helicóptero aqui, né, nesse lugar que é muito, muito barulhento e coisa e tal. E daí ele falou que é uma pena, não sei o que lá, mas ele nem estava sabendo o que aconteceu, né? Então não tem nenhuma reação direta. Teve uma reação maior aqui, ó, do Christopher Landau, em que ele falou que o juiz Alexandre de Moraes, que é um abusador de direitos humanos sancionados, trouxe a Suprema Corte para uma disputa internacional com vergonha ao jogar restrições judiciais, normas jurídicas no lixo, através de um processo judicial político, né? Os Estados Unidos estão gravemente preocupados com esse último ataque à liberdade de expressão, ao devido processo, e a estabilidade política no Brasil, uma prisão provocativa e desnecessária, que ele já estava sob prisão domiciliar e guarda pesada, então não haveria nada por que ele ser preso na cadeia e coisa e tal. E eu concordo, é o que eu falo para vocês, juridicamente, isso daqui não quer dizer nada, absolutamente nada. É um absurdo mesmo, né? De qualquer forma, é o que eles estão alegando, né? Então está aqui a imagem do Trump falando com o Bolsonaro. Ele falou que falou com o presidente ontem, eu acho que ele se confundiu de falar com o Lula, talvez, ou com algum outro presidente. Ele pode ter se confundido ali. Esse lugar aqui é bem barulhento. De qualquer forma, o Trump falou que é uma pena. Mas, de novo, ele não estava nem sabendo do que aconteceu ainda, né? Muito obrigado por assistir até o fim. Se você acredita na liberdade, na verdade e no direito de questionar o poder, então deixe o seu like, compartilhe deste vídeo e inscreva-se agora no canal. O algoritmo só entrega nossa voz quando você interage, e é isso que a esquerda mais teme. Aqui juntos nós furamos a bolha, derrubamos narrativas e mostramos o que a velha mídia tenta esconder. Poder em voz alta, onde a verdade fala mais alto.